Olá amigos, olá irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. A todos vocês da Palavra e Vida, quero desejar-lhes todas as bênçãos possíveis da parte de Deus sobre as vossas vidas. Estamos aqui esta noite, segunda-feira, Espero que todos tenhamos iniciado uma ótima semana, Na paz bendita, com esperanças renovadas e renovadas confianças em Deus, aquele que tudo pode, aquele que tudo vê e aquele que tudo sabe. Estamos alegres porque o Senhor nos concede mais esta noite e juntos nós aqui, na página Palavra e Vida, continuarmos o nosso estudo sobre o livro de São Mateus. Vamos aí no Novo Testamento até o Apocalipse. Se Deus quiser, na graça, bondade e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, nós vamos a cada live enfatizando um capítulo e assim nós vamos aprendendo tudo aquilo que o Senhor nosso Deus nos proporciona e anseia para nós, O maior interessado na nossa santificação, na nossa salvação, na nossa transformação, é Deus o Pai. Por isso Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para viver entre nós, nos dar o exemplo, revelar-nos o amor do Pai, e assim nós podermos seguir os seus exemplos, e assim, cada dia, trabalharmos o nosso caráter no intuito de ser mais semelhantes a Jesus, certo? Juliana de Ambrósio, seja bem-vinda, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, bem? Sinta-se bem. Estamos aqui, juntos como uma família, a família de Deus. Jussara, Judite Xavier também, seja bem-vinda, glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, sua família, Santa Maria, Rio Grande do Sul, amém. Paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Deus é bom, maravilhoso. Não há um Deus que se equipara ao nosso Deus, o único Deus verdadeiro, aquele que fala, aquele que ouve, aquele que pensa, aquele que abençoa, aquele que cura, aquele que liberta. Não são assim os deuses deste mundo, Mas o nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, tá certo? Glória a Deus. Nós vamos então buscar a Deus em oração agora, pedir que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, venha trabalhar conosco este capítulo, no intuito de que nós possamos juntos aprender o máximo de lições possíveis dentro do contexto do capítulo 4 de São Mateus, certo? Saudação ao pastor Rogério, que tão amoravelmente tem nos cedido esse espaço para nós aqui falarmos de Jesus, da sua palavra, falarmos do Pai, da sua palavra, do Espírito Santo e aprendermos todos juntos na escola de Cristo. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Muito bem, amados, então, juntos, assim como estamos, curvemos a nossa fronte para termos uma palavra de oração. Glória a Deus. Pai amado e santo, nesta noite, a parte escura da segunda-feira, a tarde da segunda-feira, conforme o livro de Gênesis nos orienta, nós estamos aqui em boas condições. Aliás, já não estamos mais na segunda, Segundo a tua palavra, ao pôr do sol iniciou a parte
escura, a tarde da terça-feira. Por isso nós estamos aqui, para te honrar e engrandecer. Tu és o Deus da verdade e quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque a regra no mundo, nesses últimos dias, é o engano, é a mentira, é a falsidade, é o engodo. E assim Satanás arrebatará o máximo de almas que puder levar consigo para a perdição. Mas todos aqueles que se agarrarem à verdade pura e cristalina, à verdade absoluta, sim, a verdade absoluta existe, ó Pai. Tua palavra nos diz que o Senhor é a verdade. Jesus Cristo, teu Filho, é a verdade. O Espírito Santo também é a verdade. A palavra de Deus também é a verdade. E a lei de Deus também é a verdade. Firmado nesses 5 pilares, nós estamos aqui porque cremos. Cremos que o Senhor é Deus. O Deus da verdade, o Deus do amor e o Deus da misericórdia. Que não leva em consideração o tempo de ignorância, mas perdoa todo aquele que genuinamente se arrepende dos pecados e os abandona para viver uma nova vida em Cristo. Abençoa os amigos que estão conosco já, cada uma das famílias aqui representadas. Por favor, Pai, cuida dos casais, cuida dos pais, as mães, os filhos, as filhas, os avós, os tios, tias, os amigos, os vizinhos, os projetos, os sonhos, os objetivos. Que tudo se realize conforme o teu querer e a tua vontade. Caminhamos para o fim, ó Pai. Ajuda-nos nesses dias, esses últimos dias, dias que não serão nada fáceis. Ajuda-nos a vencer-los pela fé e pela obediência aos teus preceitos e aos teus estatutos. Nós te agradecemos, Senhor, e exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, engrandecido e exaltado seja o Senhor nosso Deus, o único Deus verdadeiro, a quem nós louvamos, engrandecemos e exaltamos através da nossa obediência. Não existe outra forma de honrar a Deus. A única forma de honrar a Deus é a nossa submissão e obediência por amor a Ele. E assim, com certeza, Ele não nos desprezará, mas nos levará para viver com Ele. Assim que Jesus vier, Ele virá buscar os fiéis da terra. Glória a Deus. E sinceramente eu espero estar entre eles e você também. Esse é o meu desejo para a sua vida, tá certo? Querido, São Mateus 4 tem um verso muito bom, maravilhoso, que está no verso 4. Diz assim: porém, Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela contém vida. Ou melhor, a palavra de Deus é vida. Certo? Muito bem. Entendemos o contexto aqui a qual foi por Jesus expressado este verso, em que Jesus, ao ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e Satanás, como faz conosco, ele fez também com Jesus. Ele quis tentar Jesus na sua maior necessidade. Qual era a maior necessidade de Jesus após jejuar 40 dias? Jesus estava com fome.
Porque, apesar de ser Deus, ele estava revestido de humanidade. Então ele teve fome. Então Satanás, sabendo disso, ele disse: se tu és, olha aí, pondo em dúvida, né? É a divindade de Cristo, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão, né? Aí Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que procede da boca de Deus. Amém? Então é isso, queridos. Glória a Deus. Após o seu batismo, Jesus foi levado, então, pelo Espírito Santo de Deus, para ser tentado por Satanás. Jesus estava para assumir, a partir dali, o seu ministério de 3 anos e meio, quando ele deveria chamar os seus discípulos e organizar a sua igreja. Mas isso tudo não aconteceria sem uma prova, né? Sem uma prova. E Satanás já sabia, né? Os planos, quais eram, e queria atrapalhar. Então ele foi tentar Jesus. Mas Jesus, direcionado pela palavra do Pai, né? Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Traduzindo, amados, o cristão, ele não vive só de prosperidade terrena. A prosperidade, a teologia da prosperidade tem levado muitas pessoas para o buraco. Quantos cristãos têm caído nessa armadilha, achando que eu dou minha casa e Deus agora vai me dar uma mansão? Está errado. Está errado. O Filho do Homem, Jesus, ele não teve onde reclinar a sua cabeça. E era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né, que nasceu ali numa manjedoura. Manjedoura é um recipiente onde se coloca ração para animais. Por não ter aonde ele nascer, então ele foi para uma estrebaria. E ali foi adaptado um bercinho onde ele nasceu. Muito bem. Não quero dizer com isso que seja pecado a pessoa ser bem financeiramente, né? Ter um bom emprego, uma boa casa, um bom carro. Não, nada disso é pecado. Porque senão Davi teria sido rejeitado, Salomão teria sido rejeitado, Abraão teria sido rejeitado. Pecado é você colocar essas coisas em primeiro lugar na sua vida. E infelizmente Satanás tem feito com que muitas pessoas busquem em primeiro lugar essas coisas e deixem o reino de Deus para depois. Quando a ordem e a orientação é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Porque Deus sabe o que é necessário e importante para a vida de cada um. E quando nós dedicamos a nossa vida a Deus, então Deus cuida de nós e provê para a nossa vida o necessário. Certo? Muito bem. Então Jesus passou por essa experiência de tentação. Tentação não é pecado. Pecado é você cair em tentação, ser reprovado na hora da tentação. E um conselho prático para nós, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então Jesus resistiu o diabo e o diabo fugiu dele. E assim que o inimigo deixou, então vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Porque Jesus passou no teste de provação. E conosco não é diferente. Muitos têm negligenciado ou ignorado este relato da Bíblia de que Cristo é perdido, relato da vida de Cristo, é perdido o grande privilégio de compreender esta fase da vida cristã que a maioria não está disposta a enfrentar. Muitas vezes, querido, nós queremos as bênçãos, mas não queremos o Deus das bênçãos.
o Senhor das bênçãos, né? Precisamos querer o Senhor das bênçãos. Tendo o Senhor das bênçãos, nós temos as bênçãos. Por não darem atenção a esta importante fase do início do ministério terrestre de Jesus, não são poucos que, diante dos desertos da vida, têm abandonado a fé. Né? Não são poucos. Muitos que são mal ensinados, porque todo candidato ao batismo ele deve ser ensinado. Fazer discípulo ensinando-os e depois batizando-os, não batizando-os depois ensinando-os, não, é ensinando-os depois batizando-os, né? E por muitos não serem ensinados, acham que uma vez cristão agora acabou os problemas, e na verdade não é assim. Agora que vem os problemas, porque uma vez batizado, você agora se alista no exército de Cristo. E todos nós passamos a ter um inimigo em comum. Quem? Satanás. Né? Então, a partir dali, agora, os olhos de Satanás estarão sobre a sua vida para tentar derrubar você da fé. Fazê-lo desanimar da fé. Então, muitos não têm resistido a essas tentações, né? E têm abandonado a fé, infelizmente. A primeira tentação lançada sobre Jesus foi a mesma que levou Eva a pecar. Qual foi a tentação que levou Eva a pecar? Eva foi tentada com o apetite, né? Deus disse, olha, não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Se comerdes, ou se só tocares, morrereis. Satanás disse, não morrereis. Então a tentação foi a mesma. Ao fazer Jesus transformar pedra em pão, ele faria com que Jesus usasse a sua divindade para o seu próprio benefício, o que estava em oposição ao plano da redenção. Certo? Mas Jesus, plenamente ciente do seu compromisso que ele firmou com o Pai Celestial, primeiramente, e depois com todos os homens e mulheres pecadores, então Jesus resistiu firmemente e Satanás o abandonou. Então é imperativo, queridos, nós vencermos as tentações. Mas como vencer as tentações? Precisamos ter o entendimento e o conhecimento do assim diz o Senhor, da palavra de Deus. Como comentamos, né, várias vezes, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Não é verdade? Então nós temos que estar vigilantes e atentos quanto a essa questão. Então, semelhantemente a Eva, Jesus foi tentado. Da mesma forma, o fruto proibido foi mais uma vez oferecido sob o disfarce de transformar pedras em pães. O tentador aproximou-se de Jesus e disse, se tu és, né? Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. São Mateus 4, verso 3. Satanás tentou a Jesus justamente com o que mais o seu corpo tinha necessidade naquele momento. O que o corpo de Jesus tinha necessidade naquele momento? De alimento. Afinal, Jesus estava vivendo um grande período de jejum, né? Estava em preparação, em santidade, santificação, para ter sucesso em seu ministério terreno de 3 anos e meio. E ele estava se preparando para isso, por isso ele estava em jejum, em santificação. E Satanás, conhecedor desse detalhe, foi oferecer o que Jesus mais precisava no momento, que era o alimento, né? Então é assim. Satanás nos tenta de acordo com as nossas necessidades básicas e de acordo com as nossas tendências pecaminosas.
certo? Se você, por exemplo, tem tendências, né? Por exemplo, à quebra do 7º mandamento, o que diz o 7º mandamento? Não adulterarás. Se você tem essa tendência, seja você homem ou mulher, ou cobiça algo que não lhe é proposto, então Satanás sabe que essa é a sua fraqueza. Então ele vai trabalhar em cima disso, né? Ele não vai tentar, dessa forma, uma pessoa que é temente a Deus, que sabe e cumpridor dos mandamentos, não vai cair na sua cilada. Então Satanás sabe muito bem as fraquezas do ser humano. E ele vem para tocar sobre a ferida, né, de cada um. Então Jesus foi tentado pelo apetite, né, assim como Eva. Pelo apetite, então, tentou incitá-lo a usar o seu poder divino para aliviar o seu sofrimento, ou seja, a sua fome. Com certeza Jesus estava com fome, né? Contudo, obteve a resposta previamente de uma vida de oração, jejum e estudo das Escrituras. Jesus, ele respondeu de acordo com o seu conhecimento escriturístico. Também está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Então, amados, esse trio é muito importante. Oração, jejum e estudo da Bíblia. Estudo da Bíblia. Certo? Satanás odeia quem pratica essas coisas. Não pense você que ele está satisfeito porque você está aqui agora investindo 1 hora do seu tempo para estudar a palavra de Deus conosco aqui. Se tem alguém que está insatisfeito com isso, é Satanás. Pode ter certeza. E ele vai arrumar jeitos para que você desista dessa ideia. Né? Mas sabendo disso, o que você vai fazer? Você vai se fortalecer na fé, se santificar, né? Você vai ser firme, você vai resistir ao diabo, para que ele fuja, tá certo? Então esse trio é muito importante: oração, jejum e estudo das Escrituras. Satanás tem usado as mesmas estratégias e infelizmente tem logrado êxito. A condescendência com o apetite, verso 3. Ele usa muito isso para enganar a humanidade. Distorção da palavra de Deus. Ele usa muito isso para enganar a humanidade. E as atrações que o mundo oferece. Os vislumbres do mundo. As paixões mundanas, né? Então esses são os artifícios que Satanás usa para enganar o ser humano. E nós temos que ser espirituais, discernindo cada momento e situação, para não cairmos nas astutas ciladas do inimigo. Tem sido as principais armas do inimigo contra aqueles que Cristo veio salvar, ou seja, o apetite desordenado, ok? Comendo qualquer coisa, bebendo qualquer coisa, né? Pregando a palavra de qualquer jeito, baseado no recurso financeiro, né? Desprezando as almas, desprezando as ovelhas que são necessitadas de salvação por amor ao lucro. E atrações do mundo. Quantas igrejas hoje, cujos púlpitos tornaram-se palcos de louvor, palcos de espetáculos, peças teatrais, disse daquilo outro, palco de danças, né? Querido, para amenizar, né? Tomar mais jeitoso, né? Esse caminho, né? Cristão, né? Parece
muito monótono, frio, parece que o Espírito de Deus não está ali. Vamos enxertar o negócio aqui, vamos colocar mais alegria, vamos colocar qualquer música, vamos pôr dança, vamos fazer um cenário, entendeu? Semelhante ao mundo. Porque senão os jovens vão embora. E isso me faz lembrar Daniel, Ananias, Misael e Azarias na corte babilônica. Eles foram levados cativos para lá muito jovens. Mas se você fizer um estudo apurado, como nós já estudamos o livro de Daniel, e vamos chegar lá, se Deus quiser, novamente, apesar de estarem longe de casa, eles permaneceram firmes. Eles não serviam a Deus conforme o momento e a ocasião, não. Eles eram firmes onde quer que eles estivessem. Então assim Satanás tem arrebatado muitas pessoas, né? E muitos ministros, né, do Evangelho tem apacentado a igreja de maneira maleável, muitas vezes fazendo vista grossa para muita coisa. Ah, amados, se soubéssemos a cobrança que Deus vai ter sobre os ministros do Evangelho, quanto mais luz tivermos, mais cobrados seremos. Pode ter certeza. Pode ter plena certeza. Aproveitando-se de um cristianismo fragilizado pela falta de comunhão, não é do interesse de Satanás que as pessoas saiam das igrejas. Ele não está preocupado que as pessoas saiam da igreja. Ele quer que as pessoas fiquem lá mesmo, porque a igreja fragilizada, sem comunhão, sem santidade, sem doutrina, sem orientação, é tudo o que ele quer. Não pode ficar lá a vida inteira. Satanás não está preocupado com isso. Ele quer que você fique lá, né? Porque as igrejas estão praticando um cristianismo fragilizado pela falta de comunhão e santificação. Por falar em santificação, né? Ezequiel 20, verso 12 e verso 20, Deus ordena a santificação do sábado, o quarto mandamento, para que o povo saiba que é Ele que nos santifica. E para que o povo saiba que Ele é o nosso Deus. Então Satanás se aproveita dessas situações. E quanto mais templos cheios, né, igrejas cheias, lotadas, sem doutrina, sem ensinamento, sem obediência à lei de Deus, tá tudo certo para ele. Tá tudo certo. É tudo que ele quer. Ok? É o que ele quer. Então ele não está interessado que as pessoas saiam da igreja, mas que ali permaneçam exatamente do jeito que elas estão, sem mudança de vida, sem transformação. É isso que ele quer. Jesus chama você e a mim como nós estamos, isso é fato. Porém, ele quer que nós sejamos como ele, como foram os seus discípulos. Sermos semelhantes a Paulo, que imitava Cristo. Então é isso. Aparentemente santas, mas vazias por dentro, né? Notem que assim como Jesus, o diabo também usou a Bíblia. O está escrito, verso 6, São Mateus 4:6. Satanás, quando lançava uma tentação sobre Jesus, ele dizia: está escrito, aos seus anjos dará ordem, está escrito, né? Pô, lança-te daqui abaixo, né? Transforme pedra em pão. Enfim, Satanás usou a palavra e Jesus rebateu com a palavra.
Por isso que é importante você estar alicerçado, devidamente preparado, esperto, entendido, com a mente aberta à compreensão de determinadas situações da palavra de Deus, para que você possa, de maneira inteligente, repreender o enganador. Tá certo? É assim que funciona. Ou seja, nem todo aquele que faz uso das Escrituras está sob a aprovação de Deus. Olha aí. E multidões têm sido enganadas pelo mau uso da Bíblia. Eu poderia citar exemplos aqui de mau uso da Bíblia. Mas vamos deixar para outra oportunidade, né? Senão acaba sendo muito insistência, e não estamos aqui para isso. Estamos conduzindo aqui da maneira que Deus nos permite, para que os olhos e as mentes e os ouvidos sejam abertos. E cada um tire a conclusão por si mesmo. Tá certo? Muito bem. Então muitos têm caído no engano de Satanás. Né? E um dos seus enganos é de que o batismo é o início de uma vida sem problemas. E diante da primeira dificuldade, abandonam a fé. Isto é, a semente caída no solo pedregoso, né? Da parábola lá. Iniciam a vida cristã sobre o frágil alicerce de emoções e, esquecendo-se de seguir os passos de Jesus, então perdem o privilégio de serem servidos pelos anjos. Mateus 4:11. Né? Jesus mesmo afirmou que o caminho da vida eterna não é um caminho fácil, mas é apertado, muito apertado, e poucos são os que conseguem acertá-lo. O verso 7 de capítulo 7 e verso 14 de São Mateus diz o seguinte: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos o que o encontram. Poucos comparado com os perdidos, né? Nós sabemos que serão muitas pessoas salvas, mas comparado com os perdidos serão poucos. A Bíblia diz que ainda que os filhos de Israel seja como os grãos de areia da praia do mar, somente o remanescente fiel será salvo. O remanescente é o resto que sobrou, que terá uma fé genuína, temente a Deus, que guarda os 10 mandamentos da lei de Deus e tem a fé de Jesus, ou seja, seguiam os passos de Jesus. Seus caráter eram semelhantes ao caráter de Jesus. Esses são os que serão salvos no dia da volta de Jesus. Tá? Então é isso. Muito bem, nem todos estão dispostos a abnegar do próprio eu para viver pela fé. Nem todos. Infelizmente, nem todos. Após a vitória no deserto, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. São Mateus 4:17. A missão de seu precursor João Batista, agora ele tomou em suas mãos. Deu sequência. Porque nós já sabemos o que aconteceu com João Batista, né? João Batista, cheio do Espírito Santo, né? Ele aconselhou Herodes e Herodias a largarem a sua vida de adultério. E o fim foi que ele perdeu a cabeça. Então Jesus agora assume a missão que João tinha. E ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Queridos, o reino do céu nunca esteve tão próximo como hoje, sabia?
Nunca esteve tão próximo. Falta pouquíssimo. Tem gente que está fazendo projeção para daqui 20, 30 anos. Eu particularmente considero esse mundo já inviável para nele vivermos. Minha opinião. Se você concorda comigo, diz amém. Se não concorda, diz aí também, porque não concorda. Agora imagine daqui 30, 40 anos. Tem gente fazendo planos para daqui 15 anos, 20 anos, né? Como se a vinda de Jesus não significasse nada. Amados, a vinda de Jesus é o evento mais glorioso que vai se dar nesse mundo. E é a partir dali que começa a vida eterna para aqueles que merecerem. E a perdição eterna também para aqueles que merecerem. Esse é o marco, a vinda de Jesus. Então, queridos, não é brincadeira. Como precursores da segunda vinda, nós, a igreja de hoje, laodiceana, o último, 7º período da igreja, a igreja de Laodiceia, como precursores da segunda vinda, que se dará em breve, a mensagem que ao povo do advento foi confiada tem sido pregada por muitos anos, tá? Como foi na era messiânica, assim se dará em nossos dias, quando Deus mesmo procurará as suas ovelhas e as buscará. E ele já está fazendo isso, sabia? No capítulo 14 de Apocalipse, há 3 mensagens angélicas, do verso 6 ao 12. Você vai ver lá. Primeiro, segundo e terceiro anjo. No capítulo 18, há um 4º anjo. E a mensagem dele é o seguinte: sai dela, povo meu. Qual é o contexto lá do capítulo 18? A grande meretriz, a Babilônia, que deu a beber às nações o vinho da fúria da sua fornicação, falsas doutrinas. E agora no verso 4 do capítulo 18, Deus está dizendo: sai dela, povo meu, venha, venha, venha. Venha, para que não sejam participantes dos seus flagelos. Então Deus está chamando. Mas você já notou que essa mensagem não é pregada nos púlpitos? O que se prega no púlpito hoje? Mensagens doces, suaves, que o povo gosta de ouvir. A mensagem que santifica, né? Que toca no coração do cristão sincero, é essa mensagem. Temei a Deus e dai-lhe glória, né? Porque é chegada a hora do juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É um convite para agora você voltar ao reconhecer Deus como Criador. E essa mensagem está diretamente ligada ao 4º mandamento da lei de Deus. Êxodo 20, verso 8 a 11. O segundo anjo diz assim: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber às nações o vinho da sua fornicação, adultério espiritual, falsas doutrinas, heresias, que não tem endosso bíblico, não tem apoio bíblico escriturístico. Esse é o vinho de Babilônia. E segue o 3º anjo. Diz: se alguém adorar a besta e a sua marca ou a sua imagem, esse tal beberá do vinho da cólera de Deus, misturado, né? Certo? No cálice da ira de Deus, as 7 últimas pragas. Então, amados, 3 advertências dos primeiros 3 anjos e um convite no 4º anjo
sai dela, povo meu. É isso, amados. Só que essa mensagem não é pregada, ninguém fala nada, tá tudo bem, né? Ah, eu tive a visão aqui, eu tive aquela visão lá, Jesus te convida, venham que o Espírito Santo vai fazer milagre. Ora, quem sou eu para dizer que o Espírito Santo vai fazer algum milagre? O Espírito de Deus precisa me dominar, não eu dominá-lo. Está errado, está invertida a coisa. Então, amados, vigiai, estai atento, né? A Bíblia diz que quando te sentares para comer com o governador, fique bem atento com o que está sobre a mesa. Nem tudo que está na mesa você pode provar. Uma alegoria de que nem tudo que é pregado nos púlpitos é aceitável por Deus. Nem tudo. Mas como saber, irmão? Nós estamos aqui para isso, estudando a palavra do Senhor. Certo? Como foi na era messiânica, né? Assim se dará em nossos dias, quando Deus mesmo procurará as suas ovelhas e as buscará. Deus sabe. Deus tem pessoas sinceras em todos os ministérios, em todas as igrejas. Até mesmo nas religiões não cristãs. Deus tem pessoas sinceras lá. E Ele vai lançar o convite para elas. E os sinceros virão. Jesus disse em São João, acho que no capítulo 10, eu tenho outras ovelhas que não pertencem a esse redil. A mim convém congregá-las. Elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Então, amados, é tempo de despertamento. Jesus disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, né? Somente esses que ouvirem e obedecerem. Ezequiel 34:11. Porque assim diz o soberano, o Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Como Deus vai fazer isso? Ora, através dos seus ministros e agentes, que são tementes e sinceros a Deus. Deus vai usá-los para despertar outros. E esses outros, se forem sinceros, ouvirão a voz. E virão para Deus. Virão, né, retornarão a temer a Deus e respeitar a sua santa lei. Compreendes? Então, Deus mesmo vai reunir as suas ovelhas e vai cuidar delas. Jesus está convocando um povo que, à semelhança dos discípulos, imediatamente, né? Mateus 4:20, tem deixado tudo para segui-lo. O que você tem deixado na sua vida por amor de Jesus? O que te segura ainda? A ponto de estar longe de Jesus, longe da verdade. O que é? Precisamos resolver esse embate, essa questão, certo? Homens e mulheres que, no mesmo instante, aceitem ao chamado salvífico, vinde após mim. São Mateus 4:19. Vinde após mim. Palavras do Senhor Jesus. Queridos, o desejo de Cristo é de curar a todos, né? São Mateus 4:24. Notícias sobre eles se espalharam por toda a Síria. E o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos.
endemoniados, loucos, paralíticos, e ele curou a todos. Mateus 4, 24. Mas numerosas multidões, grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, de Decápolis, Jerusalém, Judeia e das regiões do outro lado do Jordão. Todos queriam ter com Jesus. Todos. E tem seguido apenas com esta finalidade, né? Muitos. Se você observar, quando Jesus alimentou cerca de 4 ou 5 mil homens, porque a Bíblia não conta mulheres e crianças, mas com certeza era muito mais. Então Jesus multiplicou os pães e os peixes e os alimentou. E a multidão não arredava o pé, seguia Jesus atrás da bênção material. Quando Jesus começou a pregar certas verdades, muitos o abandonaram. A ponto de um dos discípulos dizer: Senhor, dura esta palavra. Quem pode suportar? E Jesus diz assim: queres tu ir também após eles? Aí vem a preciosa palavra: para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Amém? Só em Jesus há palavras de vida eterna. Diferentemente de muitos pregadores do Evangelho, Jesus não passava a mão no pecado, não. Jesus chamava o pecado pelo nome. E ele dizia: arrependei-vos. Arrependei-vos. Essa é a mensagem para nós hoje. Nós temos que ter um senso autocrítico de nós mesmos. Esquecer um pouco a vida do nosso irmão lá e olhar para nós mesmos. Ter a capacidade de enxergar os nossos carrapichos, nossos defeitos e eliminá-los. Abandoná-los. É isso que nós precisamos. Glória a Deus, né? Então, muitos têm seguido a Jesus apenas com uma finalidade. Muitos dão valor à bênção do Senhor. E esquecem do Senhor da bênção. Muitos querem as bênçãos, mas não querem o Senhor. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Muitos cristãos hoje criticam os judeus porque eles rejeitaram o Messias. Eu já fui um desses, que critiquei muitos judeus porque rejeitaram o Messias. Porém, por muitos anos, eu caía no mesmo erro que eles. Por quê? Porque eles queriam as bênçãos, mas não queriam o Senhor das bênçãos. Né? Eles queriam o quê? Como é que era a igreja, né, na época de Jesus? Quando Jesus começou o seu ministério, como agia a liderança? Eles queriam a lei de Deus e não queria o criador da lei, o Messias. Entende? E qual é o erro hoje? Muitos querem o criador da lei, que é Jesus, e não querem a lei. Foi abolida. Só é para os judeus. E inventa um monte de desculpa para serem infiéis. Tá certo? É possível enganar a Deus? É possível zombar de Deus dessa forma? Não é possível. Deus não terá por inocente o culpado.
Então precisamos tomar cuidado, né? Muito cuidado. Então muitos só querem as bênçãos, servidão, obediência. Ninguém quer. Poucos querem, né? Amado, Jesus obteve a vitória no deserto para que hoje possamos ser vitoriosos com Ele. É nos méritos de Jesus que nós venceremos Satanás, né? É nos méritos de Jesus que venceremos as tentações. Sem mim nada podeis fazer, foi o que disse Jesus. Se apenas seguirmos os seus passos, pelo seu poder, seremos o quê? Mais do que vencedores. Muito mais do que vencedores. Glória a Deus. Então, amados, creiamos que em nome de Jesus Cristo, o resultado do seu deserto será o de um inimigo derrotado e de um banquete preparado pelo céu. Esse foi o resultado da tentação no deserto. Um inimigo derrotado, que foi Satanás, e um banquete preparado pelos anjos, pelo céu. São Mateus 4:11. E um conselho extraordinário está em Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Como que se sujeita a Deus? Sendo obedientes à vontade de Deus, aos seus estatutos, aos seus juízos, à sua lei, ao decálogo. É assim que se sujeita a Deus. E como resistimos o diabo? Quando resistimos todo e qualquer ensinamento que não provém de Deus, que é contrário à lei de Deus, que não está sujeito à lei de Deus, né? Quando rejeitamos todo e qualquer ensinamento que não está sujeito à lei de Deus, então, né? Quando nós resistimos através da nossa obediência, então Satanás, ele, fora. Ele não tem poder para nos vencer, porque a nossa força não está em nós mesmos, está em Jesus Cristo. Qualquer bênção e vitória são nos méritos do Senhor Jesus Cristo, e nós temos que reconhecer isso, que somos indignos e miseráveis pecadores e carentes da misericórdia de Deus todos os dias. E reconhecendo isso, não ficamos passivos, mas empenhamos o nosso tempo, buscamos as coisas que são de cima, pensando nas coisas que são do céu, e não nas coisas que são da terra. Esse discurso parece ser um discurso fanático. Não, não é um discurso fanático. É a realidade. É a realidade. Deus não espera nada menos do que isso. A nossa submissão e humildade e obediência. Não por obrigação, não por temor, mas por amor, porque você tem prazer, né, em obedecer à lei de Deus, o governo de Deus. Porque do contrário, como viveremos no reino de Deus se não temos prazer nas coisas de Deus? Precisamos ter prazer nas coisas de Deus. E as coisas de Deus não estão em conformidade com as coisas do mundo. Então, precisamos vigiar, estar atentos, firmes, pisando a cabeça do maligno, né? É isso. Então, amados, que Deus nos abençoe
para isso. Amém? Que o Senhor nos conceda a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, o seu amor. Claro, em algum momento nós vamos pecar, né? Não há um ser humano na face da terra que não peque. Mas existe o pecado voluntário e o pecado, né, que você inconscientemente você vê se já pecou. É a questão da mente, né? Mas eu digo uma coisa para você: se você olhar para os 10 mandamentos, está bem claro lá o que Deus quer de cada um de nós. Se nós quebramos os mandamentos, nós quebramos conscientemente, e isso é pecado. Entende? Desde que o mundo é mundo, nós sabemos que é errado roubar, que é errado matar, que é errado cobiçar as coisas do próximo, que é errado ser idólatra, que é errado usar o nome de Deus em vão, que é errado desprezar e virar as costas para o sábado do Senhor. Tudo isso nós sabemos, né? Tem muitos que não sabiam, mas aprenderam com o tempo e hoje sabem. Mas por amor à família, muitas vezes, por amor ao pastor, ao ministério, deixa às vezes de obedecer algum dos mandamentos. E vocês sabem que eu estou falando do 4º mandamento. Eu não estou falando de outro mandamento, porque é fácil você não adulterar, não roubar, não matar, não cobiçar, não ser idólatra, né? Mas quando chega na questão do sábado, não é mais o sábado, agora é domingo. Aonde que está escrito isso? Então nós precisamos reconsiderar. Se nós quisermos fazer parte do reino de Deus, nós precisamos reconsiderar. Quem está certo? Deus ou eu? Ou o meu líder? O meu pastor? O meu padre? O meu isso, o meu aquilo? Então precisamos sujeitar-nos debaixo das mãos de Deus, resistir o diabo e ele fugirá de nós. Amém? Falta 2 minutos e vamos agradecer a Deus por esse momento que passamos aqui. Temos um encontro, né? Na quarta-feira aqui pela página Palavra e Vida. Às 22 horas estamos aqui juntos, estaremos aqui para estudarmos o capítulo 5 do livro de São Mateus. Todos sois bem-vindos e convidados para estar conosco. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai nosso que estás no céu, obrigado por esse momento que passamos aqui, Senhor. Abençoe os amigos e irmãos de fé que já estiveram conosco aqui. Que a tua luz, a verdade, possa reinar em cada coração, em cada mente. E assim, ó Pai querido, possamos corrigir a nossa vida, de maneira que tenhamos uma vida espiritual plena, verdadeira, santificada, na tua presença, Senhor. Abençoa a todos os amigos que pacientemente têm apoiado o nosso trabalho aqui. Cuida dos enfermos, abre as portas do emprego, abençoa aquele que está internado no hospital, aquele que está preso, aquele que está, Senhor, tratando de vícios, de drogas, enfim. Problema é o que não falta nesse mundo, ó Pai. Porque nesse mundo jaz o maligno. Mas nós te pedimos, cuida dos teus filhos, ó Deus. Cuida de cada um de nós. Obrigados, ó Deus, por estarmos com vida, né? E ajuda-nos para que possamos ter um restante de semana abençoado. E possamos ter um propósito de continuar meditando a tua palavra. Porque ela gera vida e transformação. Nós te agradecemos, ó Pai. E te suplicamos que perdoe todos os nossos defeitos e pecados. E salva-nos para o teu reino. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão no Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Aguardo vocês aqui na quarta-feira, tá certo? Forte abraço. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.